E aí, pessoal, escutei atentamente o que disse o capitão Michael em entrevista agora há pouco. Muitas informações e algumas situações que felizmente alguém no Grêmio viu. Vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista, não deixem de seguir o canal. Nós nos incomodamos muito com o que aconteceu ontem à noite. O Grêmio ganhou, é verdade, se posicionou, a gente vibrou com a vitória, mas os acontecimentos durante o jogo, a saída do próprio Michael incomodado, do PP incomodado, relacionada também com uma entrevista completamente fora de contexto de Renato Portaluppi e de Paulo Luz, indicaram alguns problemas. E hoje Michael foi se explicar. Ele foi sim se explicar, ele não está acostumado a dar entrevista como essa, e ele fez questão de ir lá e botou a cara a tapa. E aí a gente precisa posicionar algumas situações. A primeira delas, e Michael entrou claramente com um intuito: dizer que não há crise no vestiário. Boa. Michael diz que isso é do jogo, que isso faz parte, e faz parte mesmo. Só que disse, junto da mesma frase, que ele em 5 anos de Grêmio nunca tinha feito isso. Sair do campo, direto para o banco, brabo. Segundo ele que se incomodou com a sua própria atuação e pediu para sair. Até aí, tudo certo. Me surpreenderia se o Michael não tivesse dito isso. Michael não vai para dizer que o vestiário está com problemas. Claro que não. Mas é evidente que quando ele diz que foi a primeira vez, algo diferente aconteceu. Mas vamos continuar assim por aí, e acho que a gente não precisa avançar muito, porque isso os resultados vão resolver. Se o Grêmio for bem, tá tudo certo. Se o Grêmio não for bem, a gente vai naturalmente chamar também parte do que o Michael falou. Mas tem um ponto que o Michael disse, que é o que eu quero chamar a discussão, que eu fiquei empolgado até. Porque é isso que eu espero de um grande líder. Michael contrapôs o que disse Renato, e contrapôs principalmente o que disse Paulo Luz. Paulo Luz, vice-presidente de futebol do Grêmio, ontem disse: se o rendimento do Grêmio não é excepcional, é muito bom. Paulo Luz, claramente, é só pegar a coletiva, disse isso ontem depois do jogo, falando do desempenho da equipe. O Renato, da mesma maneira, não entende que o Grêmio possa ter algum tipo de problema dentro do campo. O torcedor do Grêmio incomodado com as atuações, sabendo que o Grêmio pode render mais, e também a imprensa claramente batendo forte porque não entende que o Grêmio está jogando bem. E o Renato não diz isso, e o Paulo Luz não diz isso. E aí precisou o capitão ir lá e dizer. Segundo o Michael, o Grêmio não está jogando nada e isso está incomodando todo mundo internamente. Porque o Grêmio não está rendendo dentro do campo. E era só isso que a gente pedia. Que alguém dentro do Grêmio olhasse a cena e dissesse o seguinte: isso está errado. O Grêmio não pode render o que está rendendo. E ele disse. E isso já basta nesse momento, porque o que nós pedíamos para o Grêmio, para Renato, para Paulo Luz, para quem quer que seja, para Romildo, era: vem cá, ninguém está vendo? Ou é só um jogo de palavra? Não, Michael foi na ferida e disse: o Grêmio não está jogando nada e isso está nos incomodando. O Grêmio não está repetindo o que se fez em outras temporadas. E foi só isso que a imprensa fez, e é só isso que o torcedor tem enchido todos os espaços de rede social e de todas as comunicações, dizendo: o Grêmio não está jogando nada. Exatamente o que disse o capitão Michael. O capitão Michael foi o que o torcedor pede, que é: não pensem que tá bom, porque não tá. Se ele sai pela primeira vez do jogo daquela forma, indignado com o ambiente, é isso que nós queremos. É sobre esse aspecto que nós temos que tratar. E me parece que esse é o ponto mais importante dessa conversa. O Grêmio, através do capitão, faz a leitura correta dos fatos, porque o torcedor não é burro, porque a imprensa não é burra. A imprensa está vendo e o torcedor está vendo. Se alguns importantes líderes do Grêmio não estão vendo, o problema é deles, não dos outros. E Michael deixa claro que ele está com a torcida e está com a imprensa quando diz que o Grêmio não está jogando nada e precisa fazer algo para reverter. O Grêmio tem na quinta-feira uma decisão. E essa postura do Michael talvez seja definitiva
para uma vitória do Grêmio contra o Juventude. O entendimento de que não está bom. Era só isso que a gente pedia. As pessoas vão contra a imprensa? Não. A imprensa que alerta isso. Os torcedores chamam de corneteiro e briga em rede social? Não. Michael concordou com a imprensa e concordou com os torcedores que estão criticando. Dentro do vestiário do Grêmio, como diz o presidente Romildo, 5% reclama, pois Michael representa muito mais do que 5%. Michael se une aos torcedores e à imprensa nesse momento, dizendo que o Grêmio não está jogando nada. E era só isso que a gente queria, que alguém dentro do Grêmio enxergasse a realidade. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.